que as coisas parecem óbvias depois que passamos por elas. Parte 2. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. É isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte. Uma para o Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente e com a comunidade de ouvintes assinantes. 2, você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$15. Isso mesmo, você assina e recebe seus R$15 de volta. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Olhares, comandado pela Aline, pela Luíse, pela Lígia e pelo Marcondes. Ouça o recado que a Aline Hack deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Olhares. Olá, eu sou a Aline Hack, host do Olhares Podcast, e tenho um convite para você. Faça a si mesmo a pergunta: se eu fosse feminista, como veria o mundo? O Olhares trata de forma clara e educativa as pautas feministas, para transformar a visão do mundo sobre o papel da mulher na sociedade, suas conquistas e perspectivas, partindo de conceitos até chegar às verdadeiras lutas. Conheça mais sobre o Olhares em olharespodcast.com.br e nas redes sociais pelo perfil @olharespodcast. Um pouco de feminismo não faz mal a ninguém. E muito feminismo faz bem para todo mundo. Siga também a hashtag Mulheres Podcasters e encontre casts incríveis e variados, apresentados e produzidos por elas. Venha construir novos olhares com a gente. Olhares Podcast. Só de ouvir, dá pra ver que é diferente. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem mobile, programação, front-end, infraestrutura de tecnologia, design, user experience, marketing digital, data science, inovação, gestão, tem para todos os gostos. E a Alura não é só uma plataforma, ela é uma instituição de ensino, ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de 1000 cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem, ouvinte Naruhodo tem desconto de R$100. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Repetindo, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Altair, hoje temos a segunda parte da pergunta da nossa ilustríssima ouvinte, Altair. Isso, a Gabi, né? Porque fizemos uma salada no primeiro episódio, né? É verdade, a pergunta da Gabi Dias nos levou a vários lugares, não é isso, Altair? Isso, agora a gente vai pôr um pouquinho mais de ordem. Mas se você não ouviu a primeira parte, pare agora de ouvir esse episódio e
ouça o episódio anterior, que é a primeira parte deste episódio duplo. Vai ser muito mais proveitoso se você ouvir a primeira parte, quando a gente passou por Sócrates, oráculo de Delfos, futebol, videntes, vieses inconscientes, heurísticas, né? Assim, vale a pena você voltar para a parte 1 e aí depois você volta para cá, certo, Otávio? Exato. Vamos pegar um ponto final ali da primeira parte para retornar. A gente começou respondendo a nossa pergunta da ouvinte, que a gente razoavelmente respondeu no primeiro episódio. Lembrando que as descrições que eu fiz, por exemplo, da visão religiosa grega e a comparação com o cristianismo e tal, foi uma visão inicial para você iniciar estudos, caso você tenha mais interesse nesse tema. Como a gente opta por fazer um podcast de divulgação científica mais curto, um tempo mais limitado, eu dou uma introdução ao tema. Claro que tem não inconsistências, mas tem reducionismos, né, nas explicações que eu coloquei no primeiro episódio, mas a ideia é que seja uma motivação, e estamos deixando todas as referências na descrição, para caso você tenha mais interesse em aprofundar nisso. Isso serve como um roteiro inicial de estudos, pega os artigos, felicidade, bom Natal, né, e bora. Tá? Para você aprofundar. Essa é a importância do Naruhodo para isso, tá? Muito mais do que divulgação, a gente faz educação científica. Então dá uma organizada para depois você desenrolar por conta própria. No final do primeiro episódio, eu apresentei uma ideia que é o que, em tese, tenta justificar por que a gente tem tanto apreço a resultados de premonições, de previsões ou de oráculos, que é esse viés de retrospectiva. Então, quando eu faço uma previsão sobre sua vida e ela, eventualmente, num espaço do tempo acontece, você tende muito mais a lembrar do evento do que do gap, né, ou do tempo entre a pessoa te falar uma coisa e o evento acontecer. Então, por exemplo, eu posso fazer uma previsão, tá? Sem nenhuma base. Vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, tá? Isso é uma previsão. Vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Se a guerra começar semana que vem, é uma coisa. Agora, se a guerra começar daqui a 100 anos... né? E você volta, nossa, ele sabia. Não, né? Por qualquer hora pode acontecer uma guerra. Você não pode linkar o fato de eu ter falado anteriormente com um resultado por um vínculo causal. Pode ser uma coincidência. E esse viés cognitivo que a gente tem, que é um dos principais, né? Que é o viés de retrospectiva, ou hindsight bias, é esse viés de perceber eventos passados como mais previsíveis do que eles de fato são. Na verdade, Ken, isso é bem interessante, porque a noção que a gente tem de destino, né, de que era para ser, é um viés cognitivo. Eu não tenho dúvida disso. A noção de pensar não quer dizer nem que não tenha. A questão, a gente não tem escolha de não acreditar, sabe? Esse é o ponto. Sim. Por quê? Porque pensar num destino, né? Pensar em que o que eu aprendo me leva a algo, ou faz com que exista um caminho para mim, né? Algo assim, desse tipo, é um coproduto da aprendizagem. Porque, pensa, o que é aprender, né? Aprender é reduzir a incerteza em relação a coisas. Quando você aprende uma atividade, essa atividade vai se tornando mais fluida, porque você começa a ter controle sobre o ambiente do que vai acontecer. E aí te dá um senso de causalidade, né? Então, se eu aprendi a fazer isso está acontecendo por minha causa. Então, isso nunca aconteceria se não fosse por mim. É a consequência própria, né? Próximo. Verdade. Entende? Então, o próprio fato da gente acreditar em destino é um viés inerente. Não existe uma pessoa que vai nascer e durante uma parte do desenvolvimento dela, ela não vai acreditar em destino. Você tem que acreditar. É parte do desenvolvimento, né? Ainda mais quando você é criança, né? Porque você não tem controle de nada. Você tem que acreditar numa intencionalidade das coisas. Isso é super importante, assim, para as pessoas que ficam falando contra a pseudociência, por exemplo. A pseudociência tem que ser combatida, mas ela faz parte de um viés muito próprio nosso. Eu acho muito difícil, mas um dia que a gente acabar com a pseudociência, vai embora um componente humano muito importante também. A ideia é você incorporar essas práticas pseudocientíficas como algo que gera conhecimento dentro do método científico, né? Que é, por exemplo, o episódio que a gente gravou sobre homeopatia. Sim. Aquela coisa da água é tipo, como a gente descreveu na primeira parte do episódio, né? É ir no oráculo de Delfos. Então, a tomar a água lá, a homeopática, a água, não importa. Do mesmo jeito que ir no oráculo e falar lá com a sacerdotisa é o que menos importa. O que importa é todo o processo, né? Verdade. Toda a preparação, todo o trabalho, toda a transferência, né? Pensando psicanaliticamente.
O remédio lá, a água, é só uma desculpa. Esse mecanismo que tem que ser entendido. Porque quando a pessoa volta para casa, toma água, que não serve para nada, mas ela melhora do sintoma, a rigor, né? Seja porque o sintoma ia melhorar de qualquer jeito, mas a questão é que na memória dela vai ficar uma associação entre tomar a água aí no homeopata e o resultado, né? Sim. Porque, no fundo, ela não tem controle sobre o estado interno dela, sobre as variáveis que controlam ela. Faz todo sentido existir pseudociência, entende? Verdade. E faz todo sentido a pseudociência ser mais popular do que a ciência, né? Porque ela mexe em coisas que são muito estruturais da formação das capacidades mínimas necessárias para o conhecimento, né? As pessoas não nascem cientistas. Ser cientista é um resultado cultural, é um resultado da cultura atual, só. Tá? Você não nasce cientista, não existe causa material para ter pensamento científico. Nosso cérebro não é feito para ser científico, para entender a natureza. Não é uma coisa inata, né? Isso, não, de forma nenhuma. Ser cientista não tem nada de inatismo, tá? Nem não tem causa material nem formal. É só causa eficiente, tá? Eu só sou cientista porque eu nasci numa época onde existiam fatos sociais que permitem, não é tão fácil assim, mas permitem pessoas como eu aparecessem. Só isso, tá? É uma contingência social, né? Ser cientista hoje. Por isso que o nosso cérebro, o objetivo dele não é entender a realidade, é sobreviver, né? Por isso que existem vários vieses que foram adaptativos, como esse, o viés da retrospectiva, e gera a situação de coisas que a gente tem hoje, tá? Se você achava que a gente andou por muitas coisas no episódio passado, você não viu nada ainda. Falando um pouco mais sobre consequências desse viés de retrospectiva. Aí eu tenho perguntas pra você, Ken. Eu acho que você entendeu, né, o que é o viés de retrospectiva. Sim. E você deve ter visto vários exemplos na sua vida. Claro. De, por exemplo, uma pessoa, sei lá, quando você trabalhava em agência, e aí tinha uma pessoa que cometeu um erro qualquer. E aí você olha pros antecedentes do erro dela e você começa a pensar, tinha dessa pessoa, né? Você começa a pensar, tinha que acontecer assim mesmo. Ela não pensou em A, B e C, né? E aí você acaba culpabilizando a pessoa. Existe um componente de culpa do indivíduo, dependendo do erro, obviamente. Mas existe um certo componente de não previsibilidade. Vamos dar alguns exemplos interessantes. Mas peraí, ó. Se eu pensar, tiver um pensamento do tipo, faz sentido que ele tenha feito isso. Ou seja, continua sendo esse mesmo viés? Não, faz sentido que ele tenha resolvido do jeito que ele resolveu e deu errado. É isso? Isso. Então, isso é o viés. É exatamente o viés. Exatamente. Fazer sentido é um pouco menos... grave. É um pouco menos... É forte, né? Um pouco menos forte. Explícito do que... Isso. Tinha que ser isso, né? É o destino. Isso. Mas pense em relações... Onde que esse tipo de viés é muito estudado? Em relações de trabalho, né? Então, por exemplo, imagina que você foi no médico, fez um check-up, vários exames, passou um ano, você descobriu que tem um câncer. Tá? Bate na madeira aí, ô Reginaldo, por favor, bate na madeira. Né? Você descobriu que tem um câncer. E aí você estuda um pouco e você descobre se aquele câncer tivesse sido descoberto um ano antes, que foi na época que você fez o exame, ele seria 100% curável. Tudo bem? Você tocaria um processo no médico? É uma boa pergunta, não é? É uma boa pergunta. Vamos deixar um artigo que mostra, um artigo do direito, né, que mostra casos disso. Então, quando a pessoa é acometida pela doença, ela olha pra trás e fala, não tinha como não ter acontecido isso. A culpa é sua, você errou. Entende? Então, esse é um caso explícito desse viés. Sim. Um outro exemplo, quando acontece um acidente numa empresa, uma indústria, sei lá, teve um acidente. E aí você olha, a pessoa se acidentou, você olha pra trás e começa a ver várias falhas de processo, né? Sim. Fala, tá vendo? A culpa é do chefe. Você processaria o chefe e mandaria ele embora por justa causa? Porque ele não observou essas falhas? É uma boa questão. Não é uma boa questão? Então, aí imagina que o médico foi processado, né, que não deu o diagnóstico quando deveria, e o chefe do funcionário que sofreu o acidente também foi processado. Os dois foram pro júri popular. Tá? E aí, estão lá os dois, né? Cada um num júri, né? O médico num júri, o funcionário lá, o chefe, num outro júri. E o júri tem que julgar se a pessoa é culpada ou inocente. Só que esse júri está julgando um caso que já aconteceu. Sim. Ou seja, fica muito claro os erros depois de ter acontecido. Isso é verdade. Você acha que o júri não pode aplicar uma pena muito maior do que deveria? Com certeza, porque ele vai exercer o viés de retrospectiva também. Isso. Então, por isso que essas são a medicina, direito e pesquisa organizacional, né? A área organizacional são as áreas que mais pesquisam esse viés, né?
Vamos deixar uma série de artigos sobre isso, muito legais, tem uns experimentos sensacionais sobre isso, entrando na parte de medicina, né? Um artigo muito bom de psiquiatria, né, que verifica esse viés de retrospectiva nas pessoas, né? Eles fizeram o seguinte, eles pegaram 3 grupos de pessoas e contaram uma história, tá? A história era a seguinte: tinha um psiquiatra que estava atendendo um paciente, né, que sofria de algumas condições, e num atendimento o paciente disse que iria fazer mal, ou iria atacar fisicamente um terceiro. Tá. Então, eles descrevem um texto, né, que o paciente falou: eu me sinto ameaçado por fulano, eu vou bater no fulano. Tá bom. Tá? Então, essa é a história, tá bom? Aí, para cada grupo, todos os grupos ouviram a mesma história. Tá? Cada grupo ouviu um desfecho diferente. Tá? Então, imagina, eu tô atendendo um paciente, o paciente fala: eu vou bater na minha mãe. Uma coisa assim, tá? O médico não ligou pra mãe, pra avisar, pra mãe do cara. Tá? Pra avisar nem ninguém, não avisou ninguém. E aí, o paciente atacou a mãe dele, só que não gerou nenhum dano. Assim, não machucou. Certo. No segundo grupo, ele atacou e gerou ferimentos leves. E no terceiro grupo, ele gerou ferimentos graves. Tá? E os 3 grupos são independentes, as pessoas não se conhecem, tá bom? Tá bom. E aí, eles perguntaram o que deveria acontecer com o psiquiatra. O único grupo que disse que o psiquiatra deveria ter sido processado por não avisar, né, o risco, é na situação que aconteceu danos graves. Nos outros, não. Tá? Tanto o mais legal desse artigo é os relatos, né? As pessoas ouviam a história e começaram a ficar inconformadas. Né? Falando, não, olha só, o médico sabia que o outro ia fazer mal, ia machucar muito a mãe dele. Por que ele não avisou? Enquanto que o grupo que não teve nenhum machucado não teve essa questão. Sim. Eles tinham um comportamento muito mais tranquilo em relação ao psiquiatra. Nossa, tem que tomar cuidado, né? Tal. Então, o grau de culpa que a gente atribui depende do resultado, né? Do grau do resultado, da gravidade do resultado, mas existe o viés, né? O viés de retrospectiva. Quando o resultado é grave, era para acontecer, é sua culpa. Uma outra coisa interessante é um outro artigo que mostra que esse viés de retrospectiva, ele é muito mais forte para eventos negativos do que positivos. Tá? Então, quando acontece coisa ruim, era para acontecer. Voltamos nos gregos. Você tem lá os vários mitos gregos que o cara foi no oráculo, sabia que ia dar merda e deu merda. Tem alguma história de oráculo que o oráculo falou que ia dar tudo certo e deu certo? E foi registrado? Não tem, porque não sai do jornal, né? Verdade, não dá graça. É verdade. Não dá o hype, né? Não é bacana a história. Não tem a matéria sobre o vidente que errou tudo, né? Isso, muito bem. Assim como não tem a matéria sobre o cara que fica falando de jogo de futebol e não dá nada daquilo que ele aconteceu e pronto. Né? E tá bom, bola pra frente, né? É caminha. Né? Ou o comentador econômico que fala que o dólar ia aumentar e não aumentou e tudo bem, sabe? E tá bom, né? Sim. Fazer o quê? Vamos deixar um outro artigo do próprio Kahneman, né? Que quando ele começou a estudar isso mais detidamente, isso já nos anos 90, que é quando ele abriu mão desses negócios de categorizar viés e tal, e entrou na onda ali do Fischoff, né? E da Ruth Bates. Ele fez um experimento muito legal. Muito legal. Na época do Nixon, né? Do governo Nixon, nos Estados Unidos, tinha um certo momento que o Nixon ia visitar a China, né? Para uma visita diplomática lá na China. Certo. Né? Aí ele pegou, antes do Nixon entrar no avião, ele pegou um conjunto de pessoas e fez uma lista de vários eventos que podiam acontecer. Então, será que o Nixon vai apertar a mão do presidente? Será que o Nixon vai sofrer um atentado? Ele fez uma lista, né, de eventos prováveis e eventos não tão prováveis, né? Tá. E a pessoa tinha que atribuir um grau do que ia acontecer ou não e o quanto de certeza ele tinha naquilo. Certo. De 0 a 100%. Tá? Antes do Nixon ir. Aí o Nixon apareceu na TV lá que ele foi, né? O Nixon fez lá algumas coisas, depois ele voltou. Quando o Nixon voltou, que deu 2 semanas, né? Ele voltou nas mesmas pessoas, as pessoas já tinham esquecido o grau de certeza que elas deram para os eventos. Ele mostrou os eventos de novo e pediu para as pessoas dizerem o que aconteceu, né? De verdade. O que mostrou? O resultado mostrou. Mostrou que as pessoas não lembravam de fato o que aconteceu. Tá. Tipo, elas não acertavam todos os eventos que o Nixon fez, porque elas não prestaram atenção. Elas lembravam muito mais dos eventos que elas achavam que iam acontecer antes, né, do Nixon, e elas davam mais certeza para os eventos que realmente aconteceram. Então, por exemplo, antes do Nixon ir, eu acho que o Nixon vai apertar a mão do presidente
com 40% de certeza. Alguma coisa assim. Aí o Nixon foi e apertou a mão do presidente. Tá. Né? Aí ele volta, e eu não lembro, né, eu não reparei que o Nixon apertou a mão. Mas eu falo, não, ele vai apertar, mas com 90%. Tá. Entende? Então, esse viés de retrospectiva gera um viés na sua memória, na maneira como você estrutura a sua memória. Sim. Né? Temos o nosso Naruhodo sobre memória, né? Que as memórias são sempre evocadas. E elas são evocadas em função da sua situação atual, claro. Do contexto atual. Por isso ela não é tão confiável assim, né? Temporalmente. Por isso que ela não é tão confiável temporalmente. Sim. Então, se eu pedir para você lembrar de um evento da sua infância, e você lembrar agora, essa memória vai ser, em parte, contaminada pela situação de você estar gravando um podcast. Né? Claro. Ou seja, entre aspas, o resíduo temporal daquele evento quando você tinha lá 12 anos se perde ainda mais. Sim. Né? É por isso que quanto mais velho você fica, menos memórias da sua infância em geral você tem, porque você tem muita coisa. Sim. E é por isso que pessoas mais velhas, em geral, têm mais viés de retrospectiva. Quanto mais velho você fica, mais em destino você acredita. Sim. Né? Por quê? Porque muitas coisas aconteceram na sua vida e você já criou significado sobre essas muitas coisas. Exatamente. E um sentido para as coisas terem acontecido, né? Isso. Então, o oráculo está dentro de você. Né? O oráculo de Delfos, todo mundo tem um oráculo de Delfos dentro de si mesmo. Né? E é por isso que a gente precisava de um oráculo fora, né? Pra ver se bate com o oráculo que a gente tem dentro. É bem interessante. Né? E isso mostra, tem um paper agora recente, de 2019, que mostra essa questão de viés de retrospectiva no comportamento eleitoral. Né? Então, quando você vai discutir eleição, viés de retrospectiva é uma coisa que acontece muito. Mas muito. Assim. Primeiro, porque as pessoas não lembram, fora presidente, talvez governador, deputado, prefeito, as pessoas não lembram muito em quem elas votaram. Cargo legislativo, né? Principalmente, né? não Deputado, lembra... federal, estadual, senador e vereador. Isso, não lembra. Né? A quem você votou em senador? Sei lá, né? Você não lembra. Tá? Logo, você é mais suscetível à falsa memória e também a viés de retrospectiva. Tá? Quando você lembra de quem você votou e a pessoa faz uma coisa boa, enfim, você acha, tá vendo? É porque eu votei, tinha que ser assim mesmo, tá vendo? Você confirma, né? Quando a pessoa faz algo ruim, né? Tipo, sei lá, alguma coisa que você não concorda, né? Isso gera um efeito negativo em você também. Sim. E aí você tenta construir um significado, seja para favorecer o político, seja para desacreditá-lo, para colocar que você tinha uma boa intenção. É super interessante esse paper de 2019, assim. Pena que são com dados dos Estados Unidos, né? Que lá o democrata e o republicano não tem nada a ver com aqui. Mas eles colocam um dado importante nesse artigo, que quanto mais rígido você é, ou seja, trazendo em termos nacionais, assim, quanto mais bolsominion ou cirandeiro você é, mais suscetível ao viés de retrospectiva você tem no momento de julgar as ações desse político. Tá? Então, por exemplo, quando o político faz uma coisa boa, não, ele faz assim porque ele é bom. Porque você organiza a sua memória passada em função disso. Quando ele faz algo ruim e você gosta dele, você tenta justificar. Não, é porque, na verdade, ele sofre de uma conspiração, ele está atendendo, existem muitas pressões. Sim. Então, existem todas essas explicações que não levam em conta evidências, que levam em conta só inferências, são nas pessoas muito rígidas, dos dois lados. Isso leva, principalmente aqui no Brasil hoje, com a polarização por causa da internet, né? Quando você pensa em direita e esquerda, você não pensa numa linha. Não faz sentido pensar numa linha. Você tem que pensar num círculo, tá? Você pensa num círculo que fecha num ponto. Então tem um ponto, é como se fosse um barbante, que você coloca um círculo e tem um ponto de união desse barbante, né? Nesse ponto de união tem encostadinho, só que de um de costas pro outro. Tá? Um não vê o outro, mas estão encostados. Só sente as costas quentes. Um bolsominion e um cirandeiro. Do ponto de vista da construção de julgamento e decisão psicológica, um bolsominion hardcore e um cirandeiro hardcore é a mesma coisa. Eles só estão olhando pro lado oposto. Tá? Mas eles são centrados no zero. Né? Do ponto de vista de cair nesse tipo de viés de retrospectiva, de reconstruir o passado em função das suas memórias, mas não da história. E agora a gente entra num ponto fundamental, que é uma grande defesa das ciências humanas nesse ponto. Vou deixar na descrição, inclusive quem eu sei que você não viu ainda, veja esse vídeo. Se você não quiser ver nenhuma referência, veja só esse vídeo,
que é o vídeo de eu considero o melhor divulgador de história, assim, divulgador científico de história do Brasil, que é o Iclis. Sou fãzaço dele. Ele fez um vídeo no YouTube, ele tá investindo menos energia no YouTube, ele tá com um podcast que eu não perco que é o História FM e tal, né? E tem outros associados, que é um vídeo em que ele fala da diferença entre memória e história, tá? Do ponto de vista das ciências humanas. É imperdível como divulgação, assim, básica, né, dos conceitos. É sensacional e é exatamente o que eu vou precisar para dar o fechamento. Certo. Né? A existência desse viés, né, que a gente tem... Não, peraí, você não vai responder essa pergunta aqui? Vou responder. Tá bom. Tá? Não, porque ela é a causa do viés. Tá. Então, a gente tem o viés de retrospectiva, do ponto de vista material. Por que a gente tem o viés de retrospectiva? Porque o nosso cérebro não é tão bom para registrar períodos de tempo em relação a eventos. Uhum. Porque os eventos, eles emergem da nossa interação com o meio e o tempo passa fora da gente. Sim, uma variável independente. Uhum. Ele é externo. Então é muito difícil da gente pegar. O tempo não é algo que a gente manipula, é algo que influencia a gente, né? Então, nesse sentido, a razão pela qual a gente tem esse grande viés, que é o viés de retrospectiva, é porque a gente não consegue discriminar história de memória, tá? Que é a grande mensagem desse vídeo, só que eu vou atacar do ponto de vista da psicologia. Do ponto de vista das ciências humanas, o Iclis faz um vídeo sensacional, que eu vou usar um pedacinho aqui, mas deixa essa referência, veja o vídeo inteiro, que é muito bom. A diferença entre história e memória, basicamente... A memória, né, assim, na psicologia a gente já tem os episódios sobre isso, explicando fisiologia da memória e tudo mais, mas do ponto de vista do sujeito como um todo, memória, ele é a construção de conhecimento do passado guiado pelo presente. Essa é a definição, tá? Então, por exemplo, quando eu peço pra você contar uma memória, a memória sempre tá no passado. Certo. Né? E você sempre tá olhando pra ela com o olhar do presente. Você percebe? Sim. Você percebe que quando você conta uma memória sua, não tem como você fugir do viés de retrospectiva? Sim. A rigor? Não tem como. Não tem como. Né? Não tem, porque são dois eus em posições diferentes, né? Sendo que um está falando pelo outro. O seu eu do presente está falando sobre o seu eu do passado. Verdade. Que não existe mais. Que, na verdade, ele é mediado pelo seu eu do presente, né? Logo, a memória, ela é altamente influenciada pela sua moralidade presente. Tanto é que tem várias coisas que eu sei que 20 anos atrás você efetivamente lembra que fez e hoje você acha terrível, né? Ou eu também, né? Sim. Então, tem coisas que você dava risada 20 anos atrás e hoje você olha, mas que idiota eu era, né? Ou seja, a memória sempre sofre uma interferência moral do presente, seja valorizando ela ou não. E isso é muito diferente da história, né? Porque o método de aquisição de memórias é um método retrospectivo, né? De lembrança, né? Sim. Ou de entrevistas, em que você pergunta para pessoas o que ele passou. Ou, às vezes, existem pessoas que têm memória, mas de eventos que eles não vivenciaram. Por exemplo, você, como representante da cultura japonesa, né? Com certeza tem várias coisas que os seus avós vivenciaram em loco, em pessoa, que você tem uma memória transgeracional, cultural, em você. Sim. Né? Então você tem a memória, só que essa memória é mediada por um terceiro que já está muito no passado. Né? Então, quando você pensa, por exemplo, estruturas de classe, ou estruturas de gênero, ou estruturas étnicas, ou de raça, são essas memórias. Então, é muito importante perceber que, na própria construção das memórias, tem o viés de retrospectivo implícito. O historiador, ele é a pessoa mais habilitada, muito mais que o psicólogo, que verdade seja dita. O historiador é o teórico ou pesquisador mais habilitado para tentar reduzir o efeito desse viés de retrospectiva. Aí tem vários métodos historiográficos, mas um dos métodos importantes historiográficos é que a história não necessariamente depende das memórias. Porque a história se baseia em fatos, né, que você coleta evidências dos fatos. Registro, né, dos fatos, né? Registros, né, factuais e tal. Eles também se baseiam em memórias, mas necessariamente os objetos históricos têm que ser revisados por pares. Você tem que ter um consenso acadêmico daquele elemento. Tem aí um método científico aí, parte do método científico aplicado. Isso. Tem um método de validação e reprodutibilidade científica que o pessoal de outras áreas, das exatas, das biológicas, não sabe. Mas o método historiográfico é muito rigoroso nesse sentido. Tanto do ponto de vista de escolha dos termos,
quanto factual mesmo, de organização das informações. E às vezes você consegue... A história é tão interessante, assim, eu acho tão sensacional. Você tem que pegar elementos, seja baseados em memória ou baseados em fatos, de diferentes fontes, e a conclusão histórica que você chega, às vezes, não é similar a nenhum dos eventos, né, coletados. Lembra muito a ideia da média. Quando você pega em estatística, a ideia da média. Quando você quer calcular a média de um fenômeno, você pega os elementos, soma eles e divide pelo número deles, né? A média aritmética. Às vezes, quando eu pego um conjunto de pessoas e digo que a média da altura dessas pessoas é 1,70, muitas vezes na amostra ninguém tem 1,70, mas as pessoas têm em torno de 1,70. A ideia da história é algo assim, sabe? É você pegar uma gama, né, de elementos que emergem daquele contexto e te dão uma ideia de cenário. Então, por exemplo, quando você vai estudar a Revolução Francesa, muita gente pensa, não, a Revolução Francesa não tinha como não acontecer. Não é verdade. Existem vários cenários que poderiam desbocar em outros tipos de Revolução Francesa ou outras revoluções. Ou talvez não tenha revolução, né? Então, você pensar, por exemplo, que quem ganhou a Segunda Guerra não foram os aliados. É interessante ter esse tipo de analogia, para você perceber as possibilidades históricas do contexto, sabe? A história necessariamente tem um compromisso com a verdade. E o compromisso da história com a verdade vem pela reprodutibilidade do método e também da coleta de memórias organizadas e também das evidências históricas. É algo sensacional. Tem muita paridade entre a história e a psicologia séria. Verdade. Eu não esperava essa. Porque a psicologia séria diz respeito a essa dinâmica historiográfica no indivíduo. Dentro da sua cabeça. Sim. Sabe? Então, por exemplo, quando você... uma analogia, né, possível, quando você vai na terapia, né, ou seu terapeuta, se ele for minimamente bem formado, que em psicologia é meio difícil, mas em média, né, se ele for minimamente bem formado, ele é um historiador que reconta suas histórias pra você. Ele organiza suas memórias. Sei. Em função de evidências. Sabe? É muito interessante ver essas relações, sabe? Então, para começar a fechar, né, além dessa defesa super importante, então por que hoje a gente tem uma onda, nos últimos 5 anos, mais ou menos, um pouco mais, uma onda de revisionismo histórico, né? Porque a ideia, a história não muda, a história é aquela, Sim. Né? Só que o que muda? A memória. Eu não preciso mudar o que tem no livro, eu preciso mudar o que você lembra. A memória que você tem, não a história. Claro. Então, a memória muda, né? Porque ela depende do presente. Sim. Então, se você parar pra pensar, você tá no presente. O futuro não existe. O futuro depende do que você tá fazendo agora. O que você pode mudar? O que você imagina do passado. Se você muda o que você imagina do passado, você vai condicionar um futuro diferente. Não é interessante? Faz sentido. É por isso que existe o profeta. Então, qual que é a ação do profeta, né? Desse sentido amplo mesmo, né? Qual o sentido do oráculo? O oráculo, ele não prevê o seu futuro. Ele muda a sua memória do passado para que você ressignifique seu futuro e atribua a ele a causa. E você não diria... É bonito? Muito. E você diria que o inconsciente é um paralelo também com a história e a memória? E o Freud sacou isso. Recomendo 2 textos do Freud, inclusive. Totem e Tabu, texto fantástico. Totem e Tabu, Mal-Estar na Civilização. Se você já tá lendo esses 2, lê também o Tratado para uma Psicologia Científica. Freud era um cara genial. O problema são os freudianos, sabe? O problema é você transformar Freud num profeta. Certo. Entendeu? É você tentar, que aí é um viés, que chama viés do historiador. É o cara contar a história do passado sabendo que ele tá no presente e viesado pelo presente. Aí é fácil, né, chefe? Sim. Tem tudo a ver com o viés de retrospectiva, né? Um outro nome é viés do historiador. Eu gosto de chamar o viés de retrospectiva com base no Chapolin, né? Que é o viés do suspeitei desde o princípio. Né? Que é a mesma coisa, né? Verdade. Tipo, quando vem, o Chapolin fala, suspeitei desde o princípio. Né? É muito fácil. A expressão Naruhodô também tem um quê disso, né? Pois é, muito bem, ó, tá vendo? Tem também. Né? Você olha assim, Naruhodô. Né? Exato. Então, e aí a gente entra num fechamento importante, que é assim, acho que a gente conseguiu construir um argumento para mostrar a importância das ciências humanas, primeira coisa, né? Na construção desse sujeito independente dessas amarras transgeracionais que tentam condicionar a maneira de pensar, né? E ela se aproveitando de premissas do pensamento científico, né, Otávio? Sim.
Mas, de novo, eu não acho que o problema é a pseudociência. A grande questão é mostrar que a pseudociência nasce do fato da gente ser humano. E da gente não foi feito para ser cientista, a gente foi feito para sobreviver. Sim. Né? E é exatamente isso que pode causar nossa própria extinção, que é uma base desse viés. É esse caráter dialético, que o Freud descreve, por exemplo, bem no Mal-Estar na Civilização. É esse caráter dialético, assim, né? É bem interessante. E aí mostra não só a importância das ciências humanas, né? Que esse episódio é uma homenagem a você que é de humanas. Sinta-se homenageado, é muito pouco frente ao que você produz, mas é algo importante. Eu não sou só de humanas, mas valorizo muito. Como que você reduz, né, esse viés de retrospectiva final, né? Temos o nosso Naruhodo, um episódio duplo também, né? Se é possível juntar exatas humanas e biológicas. Ele dá algumas informações a respeito. Tem um episódio que é o Naruhodo 170, que é aquele sobre o pensamento estocástico. Se é para conseguir algo, basta acreditar ou querer muito, né? Tem tudo a ver com esse episódio, né? Então, se eu acreditar muito, eu vou conseguir, né? É você acreditar no seu próprio auto-oráculo, né? Também. Tá? Então, esses dois episódios, e o Ciência Pode Explicar Tudo, que é o 159 e 160, ajudam também a contextualizar melhor esse. Tá? Mas, falando de coisas mais objetivas, como que você faz para reduzir esse viés de retrospectiva que você sabe que sempre você vai ter? Tá? Sempre. Tem 3 coisas. A primeira coisa é o uso do método socrático. Voltamos lá no Sócrates. Tá? Para cada afirmação que você faz, não começa falando que você tá certo. Tenta procurar uma exceção. Sabe? Tenta procurar o quão errado você tá. Né? Isso é a primeira coisa. De fato, você pode ficar muito chatão. Deprimido, talvez você não fique. Porque você pode, se você tiver interesse por isso, né, pela aplicação desse método, você vai descobrir muito mais coisas do que o conforto cognitivo de achar que você sabe tudo. Certo. Né? Essa é a primeira coisa. A aplicação do método socrático como uma educação mesmo. Né? Então, tipo, você vai educar uma criança, né? Você pergunta, a criança faz uma pergunta, você começa perguntando o que você acha. Tipo, o que você acha que vai dar? Eu acho que vai dar isso, né? Aí, eu acho que vai acontecer tal coisa. Você consegue imaginar uma situação em que isso que você falou não vai dar certo? Entende? Eu acho que se eu colocar uma tinta preta com uma tinta branca, vai ficar amarelo, sei lá. Antes de fazer o experimento, eu acho que isso vai acontecer. Eu falo, você consegue imaginar alguma situação na sua vida em que isso não deu certo? Eu falo, uma vez alguém pintou uma parede de preto, depois colocou branco, não ficou amarelo. Tipo, a pessoa recorre a coisas na vida dela. Sim. A aplicação do método socrático é uma coisa que vai fazer você ouvir muito mais do que falar. Primeira coisa. Segundo, tem a ver com o método socrático, chama método de considerar o oposto. Então, por exemplo, você tem que parar por um segundo e imaginar o oposto do que aconteceu. Então, por exemplo, imagine que eu trabalho numa empresa e eu descobri que alguém roubou a empresa. Roubou o caixa da empresa, né? Aí você começa a olhar, né? Tipo, você descobriu quem foi, você começa a olhar para a pessoa e ver tudo que ela fez, né? Tudo que ela estava fazendo. Era uma pessoa que sempre ficava depois do expediente, era uma pessoa que ficava sempre conversando com os fornecedores. Se eu tivesse descoberto isso e proibido ela de ficar até mais tarde, isso não teria acontecido. Ou seja, você tá com esse viés do destino. Se você parasse para pensar o contrário, se a pessoa fosse do mesmo jeito que ela mas ela não tivesse roubado, o que eu pensaria? Você entendeu meu exemplo, Ken? Tá? Então imagina, a pessoa roubou a loja, né, o caixa da loja, aí eu olho pra minha memória e vejo que é uma pessoa que sempre fica depois do expediente e uma pessoa que fica conversando com todos os fornecedores. Aí eu falo, é por causa disso, tá vendo? Ela estava lá conspirando pra saber quando tinha dinheiro a mais no caixa e roubar, né? Pra você fugir, imagine o contrário. Imagine uma situação em que a pessoa é assim, com esses mesmos comportamentos, mas não rouba. Funcionário que não roubou nada, mas é um funcionário que fica até mais tarde e conversa com todos os seus fornecedores. Um funcionário exemplar, né? Um funcionário que se esforça bastante, que é bastante comunicativo. Muito bem, ou seja, ele tá indo bem, não é? É o contrário do que você imagina. Logo, a razão pelo qual a pessoa roubou não é por causa das vulnerabilidades que você tá olhando. Pode ter outros eventos. Que podem levar a um significado até oposto, não? Exato. Então, esse é o segundo exercício. E o terceiro exercício é que a gente tenta fazer no Naruhodo há 250 e poucos episódios, que é a própria aplicação da educação científica, sabe? Esse método que a gente tenta desenvolver, assim, cada Naruhodo é um pouco disso. O objetivo, eu falo, né, que o Naruhodo não é só um podcast de divulgação científica. Muito mais, assim, eu não me considero um divulgador científico.
porque eu sou cientista, eu faço ciência ainda. Mas seria uma iniciativa de educação científica. Fazer você descobrir o que é ciência. Ciência é um jeito de reduzir a incerteza em relação à realidade. É isso, sabe? É reduzir, assim, você ser cientista é você conseguir, ou pelo menos tentar o máximo possível, ser a pessoa que mais tenta reduzir o viés de retrospectiva sobre as evidências que você cria, sabe? É isso que vai possibilitar você descobrir o melhor remédio, melhorar a qualidade de vida das pessoas, descobrir vulnerabilidades em sistemas e processos, mesmo que você não deixe as pessoas felizes. O objetivo da ciência não é deixar as pessoas felizes. Claro que não. Isso deixa pro coach quântico, deixa pro oráculo, que é o que as pessoas precisam às vezes. Às vezes você precisa de uma crença inicial básica pra você desenrolar, mas a ciência não é para isso. Só que a ciência, no estado atual de coisas que a gente tá, ela deve ser a nova educação. Então, toda aquela discussão que a gente fez da educação não ser mais algo voltado para o trabalho, ser algo que você tem que utilizar para contar a sua própria história, e não só se basear nas suas memórias, sabe? Então, a ideia de você ser educado para ser uma pessoa que consegue se localizar no tempo, no contexto, e entender as estruturas sociais que estão te controlando naquele momento, faz você ter mais controle sobre aquilo que você acha que você é. Logo, você consegue criar uma história sobre você mesmo, ao invés de só se basear nas suas memórias, certo, que são viesadas pelo seu presente. É um final bonito. Eu não sei de você quem, mas é um final quase poético. É verdade. Um episódio filosófico e poético. Pois é. E muito longe de autoajuda. Que fique claro. Sim. Sabe? Muito longe de autoajuda. É uma valorização e uma tentativa de uma ode ao conhecimento. Sim. Sem ser esse conhecimento escolástico, eu sei, você não sabe, a ideia não é essa. Eu aprendi até que os historiadores, assim como os cientistas, têm aí uma avaliação por pares, né, para validar uma descoberta. Sim, total. Não só os historiadores, os sociólogos, os antropólogos, todos eles têm esse método. Todos os cientistas humanos, né? Isso, todos eles têm essa validação por campo. Isso é um método científico, isso aplica a qualquer área. Eu já falei várias vezes que essa cisão é falsa. Sim. É uma falsa tricotomia. Só existe exatas humanas e biológicas porque, no fundo, você não está estudando para aprender alguma coisa, você está estudando para ter um emprego. Verdade. É isso. Muita gente que está fazendo faculdade aqui, que está ouvindo a gente, está esperando a hora de parar de estudar para poder trabalhar e ficar alienado, ganhando salário todo mês e vendo jogo de futebol. Se é isso que você quer para sua vida, isso é o que o oráculo, definido pelo Adam Smith 300 anos atrás, decidiu para você. Será que é isso que você quer? Se você quiser, eu dou o maior apoio. Com certeza você vai ser mais feliz. Eu garanto. A questão é, fazendo parte dessa profecia, né, desse oráculo, né, dessa profecia, e seguindo esse script, você vai, mesmo sem perceber, favorecer certos grupos em detrimento de outros, perpetuar uma série de desigualdades que já são endêmicas na nossa sociedade, né? E impossibilitar ou dificultar que exista uma redução da desigualdade. De novo, você não é obrigado a querer isso, você pode ser egoísta, né? Mas pelo menos não atrapalhe os outros. Esse é o ponto, sabe? Acreditamos que a maior parte das pessoas tenha um interesse legítimo por uma busca, ou pelo menos deixar o seu quinhão, para reduzir a desigualdade na sociedade que vivemos. Tomara, né, Altair? E não importa se você é direita, esquerda, trás, baixo, frente, para cima, não importa, sabe? A questão não é o caminho pelo qual você visualiza essa redução de desigualdade. Sim. Porque se ela não acontecer, o Estado acaba, e a questão não é só o Estado acabar. A economia também acaba, porque não vai ter pessoas para consumir. Não vai ter nada. Exato. Porque o Yuval, ele divide basicamente as pessoas em aquelas que priorizam a liberdade e aquelas que priorizam a igualdade. Isso, que é uma discussão que sai da onde? Da história. Sim. Essa discussão é uma discussão historiográfica. Agora, se você prioriza a liberdade em função de direitos individuais, enfim, né? Pode ser que você esteja matando também o próprio modelo que sustenta economicamente essa mesma sociedade, né? Isso, e mostra que liberdade não é fazer aquilo que você quer. Isso é um pensamento muito infantil. Liberdade é a capacidade de controlar aquilo que te controla. E o que te controla? O viés de retrospectiva. Como que você reduz isso? Se formando cientificamente. Sim. Então você vai ser livre no momento que você consegue explicar a sua história para você mesmo.
que hoje a gente só lê um monte de biografia. O que mais existe hoje? Biografia. As pessoas querem dar um jeito de contar as memórias delas para perpetuar aquilo como se fosse história. Isso é revisionismo. Sim. Sabe? Isso é uma degenerescência. Sabe? A questão é que cada pessoa consiga contar a sua própria biografia, sabe? Esse é o mote, né? E seria o fim para a psicologia, né? É o objetivo último da psicologia clínica e é o objetivo último da história no que diz respeito não aos indivíduos, mas às sociedades. Né? Tá, então, certo. assim, esse Naruhodo eu acho que é um dos mais interdisciplinares que temos. Eu gostei da pergunta do nosso ouvinte, porque me possibilitou ter esse tipo de insight. Né? Então, assim como Sócrates era uma pessoa interdisciplinar, me sinto um representante dele posterior, não com base nele, mas com base no colega dele, que é o Aristóteles, e deixo para vocês uma mensagem de que vocês tentem sair das áreas de vocês e, de fato, buscar contar a sua história. Mas não apenas baseada naquilo que você lembra, mas sim onde você está localizado dentro da sociedade. Que grupos sociais você representa, desde que você nasceu. Que privilégios você tem, que não privilégios você tem, sabe? Conhecer isso vai te dar uma capacidade de tentar reduzir a incerteza sobre o seu futuro sem ser ludibriado pelas suas memórias do passado. Agora sim ficou bonito, Altair. Gostou, né? Chegamos então ao final da segunda parte desse episódio duplo recheado de conhecimento. Eu agradeço a pergunta da Gabi Dias, não é isso, Altair? Isso. E Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.